zona morta do ritmo circadiano, que é o seu pico de cortisol ele fica alterado, porque em vez de ele acontecer no começo, é encontrado em pessoas que têm depressão, ansiedade, dificuldade de dormir à noite. Então pode ser que você esteja se sentindo dessa forma, porque você está com Circadiano, que hoje você vai aprender agora a parte mais importante. Eu já falei ritmo circadiano várias vezes, mas eu não te disse ainda o que era. Então, o que é esse tal de ritmo circadiano? Ritmo circadiano, de forma bem resumida aqui, são funções fisiológicas que todo organismo realiza ao longo de 24 horas. Então, todo mundo faz determinadas coisas por 24 horas. Só que não é só a gente. A gente já sabe hoje que as plantas são circadianas, as bactérias são circadianas e os animais também são circadianos. Isso quer dizer que a maioria dos organismos vivos que a gente sabe hoje fazem determinadas coisas ao longo de 24 horas. E você deve estar pensando, tá bom, qual a importância disso? Qual a importância de eu entender sobre isso? Porque, na verdade, ritmo circadiano nada mais é do que o seu corpo entendendo que o dia está passando. E entender que o dia está passando gera para o seu corpo uma certa calma, uma certa tranquilidade, uma certa previsibilidade. E aí você deve estar se perguntando, tá, o que quer dizer o dia passando? E a ideia é, o que acontece ao longo de 24 horas? Já para pensar? O que acontece todos os dias? O sol nasce, o sol se põe, no meio-dia ele tende a estar lá no meio e a temperatura está um pouquinho mais quente. Tem determinadas coisas que sempre acontecem ao longo de 24 horas na maioria dos lugares, tá? Não vou entrar no ponto dos polos, porque essas são curvas diferentes, os animais que vivem nessas zonas também são diferentes. Eu não vou abordar muito aqui, porque a maioria das pessoas não vivem no Polo Norte ou no Polo Sul, tá bom? Então, a gente já sabe hoje que existem diversos ativadores do ritmo circadiano, e um deles é o sol. Então, uma das coisas que ativa o nosso ritmo circadiano, que faz o nosso corpo, opa, o dia começou, é a exposição à luz solar. Então, toda vez que você se expõe à luz solar, o seu olho tem receptores que mandam mensagem para o seu núcleo supraquiasmático, que mandam uma cascata de coisas para dizer que o seu dia começou. Eu não vou entrar muito nessa parte fisiológica, porque isso eu também ensino mais a fundo biologicamente feliz para quem tem interesse. Essa aqui eu tô assumindo que você quer só resolver esse problema, tá bom? Então eu separei no curso o que eu chamo da tríade circadiana, porque a luz solar ativa seu ritmo circadiano, fazendo uma cascata hormonal que faz com que o seu corpo entenda que o dia começou e faça determinadas coisas. O exercício físico também faz isso, e a primeira vez que você ingere calorias também faz isso. Então essa tríade circadiana é a base para você regular seu emocional. Óbvio que eu não vou entrar nas três hoje, tá? Eu vou focar hoje só na luz solar, porque senão seria muita coisa para essa aula. Mas agora vai o porquê se expor à luz solar e como fazer isso. Essa talvez seja a parte mais importante. Nesse gráficozinho aqui que vocês podem ver, aqui está dizendo aqui, ó, essa partezinha do mouse é onde o sol nasce, e aí depois aqui é onde o sol se põe, e aqui é a manhã seguinte. Então essa parte daqui é do dia e essa parte aqui é da noite. E o que acontece? Quando você se expõe à luz solar logo pela manhã, você tem um pico de cortisol. E a maioria das pessoas já sabe também o que é cortisol, porque a gente conhece hoje cortisol como hormônio do estresse. Mas na verdade ele não é só o hormônio do estresse, ele também é uma substância que promove alerta. Então, quando você se expõe à luz solar pela manhã, seu corpo entende que o dia começou e dá um pico de cortisol. E esse pico de cortisol, ele vai determinar seu nível de humor e seu bem-estar. Então, se você tiver esse pico de cortisol logo pela manhã, ele vai tender a ter esse pico e depois ele vai caindo ao longo do dia. E o que a gente já sabe por alguns estudos, que é quando você tem esse pico logo pela manhã de cortisol, você fica mais resistente se você tiver ações estressantes ao longo do dia. Então quer dizer que se você, só por você pegar sol de manhã, ter esse pico de cortisol, você já vai ficar mais resistente a estresse ao longo do dia do que se você não pegar. Então você já fica mais forte e resistente ao estresse só por essa exposição à luz solar. E você quer também que esse pico aconteça o mais cedo possível. Por que você quer isso? Porque você não tem só esse pico de cortisol quando você expõe a luz solar. Tem uma outra coisa bem importante que é quando você tem esse pico, seu corpo entende que daqui a 15 horas, mais ou menos 16, ela vai começar a produzir melatonina. E você já deve ter ouvido falar, melatonina é o hormônio do sono, que faz com que você durma melhor e de forma mais profunda. Então, se você perceber, você acorda, 16 horas você tem esse pico, que é na hora que você deveria estar mais ou menos dormindo. Então, 16 horas acordado, 8 dormindo, fecha exatamente a conta. Então, assim que você acordar, quanto antes você pegar essa luz solar, mais você vai ativar seu ritmo circadiano, diminuindo a chance de você ter estresse ao longo do dia, ansiedade, melhorando a qualidade do seu sono. E todo mundo sabe como ajuda uma boa noite bem dormida. Só que o que a maioria das pessoas fazem hoje, elas acabam entrando na zona morta do ritmo circadiano. E o que é zona morta do ritmo circadiano? É quando você não pega sol logo pela manhã. Lembra que você pega o sol, você tem um pico de cortisol. Agora, se você não pega esse sol logo pela manhã, o que vai acontecer? Em vez de você ter esse pico aqui, você vai ter o pico mais pro começo da tarde ou logo depois do almoço. Então, vamos supor que você acordou às 7 da manhã e você só foi se expor à luz solar e mais ou menos umas 10. Você já vai entender mais ou menos os números que você tem que medir para ter certeza se você está se expondo. Calma. Então, a gente chama isso de zona morta do ritmo circadiano, que é o seu pico de cortisol ele fica alterado, porque em vez de ele acontecer no começo da manhã, ele começa a acontecer no meio da tarde. Então, isso a gente chama de pico de cortisol alterado. E essa mesma alteração, ela é encontrada em pessoas que têm depressão,
ansiedade, dificuldade de dormir à noite. Então pode ser que você esteja se sentindo dessa forma porque você está com pico de cortisol alterado por conta de não estar se expondo à luz solar no horário correto regularmente. Tá? Não estou dizendo que todas as pessoas que têm depressão, ansiedade e dificuldade de dormir é simplesmente por conta disso, tá? Eu conto com o seu bom senso. Mas isso é uma coisa que, se você não se expõe, você está aumentando a chance de passar por esses sintomas de depressão, ansiedade, dificuldade para dormir, pelo simples fato de estar pegando sol na hora errada, tá? Então agora vem o que significa pegar sol na hora certa e da forma correta. Quero que você dê um pause nesse vídeo, se você estiver vendo pelo celular ou pelo computador. Acho que vai ficar mais didático se você fizer. Eu vou pegar aqui no celular para fazer na prática. No meu celular é um iPhone, então fica diferente a logística do iOS, mas a lógica é muito parecida, tá? Ele tem essa carinha aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Ele tem essa carinha e vai aparecer nos valores, tá? Então se você baixar vai ficar mais fácil. Agora, por exemplo, aqui no meu celular tá basando aqui. Deixa eu ver. Ó, quando eu boto aqui na janela, vocês podem ver que o meu escritório é bem aberto. Tá dando mais ou menos 1400 lux. E o que é lux? Lux é intensidade luminosa, de forma bem resumida. Tá? A carinha do aplicativo, se for para Android ou iOS, é mais ou menos essa. Vai aparecer esse valor. Não, geralmente no iPhone fica transparente lá por quê, mas o número aparece. Então aparece ali, ó, a parte do direito é o máximo aqui. Aqui é a média, aqui é o mínimo. Mas esse aqui é o valor que você se importa, basicamente. Você coloca ele e você tem que estar pegando em exposição um valor aproximado para você ter noção. E o que significa acordar o seu ritmo circadiano baseado em lux, tá? Agora, quando você vê luz solar, entenda como lux para facilitar a sua vida. Por exemplo, eu estou dentro de casa aqui. Se eu for lá fora, vai dar pelo menos uns 10 a 15 mil lux. Talvez chegue até a 50 mil lux. Tá meio nublado aqui, então o valor é um pouquinho mais baixo, mas é tranquilamente acima de 5 mil lux. E por que eu estou te falando que é importante saber que é acima de 5 mil lux? Porque qualquer lugar lá fora vai ser muito maior do que dentro de casa. Por isso que eu queria que você baixasse para você ir acompanhando. E agora vai aqui com os valores para você saber e poder ajustar o seu ritmo circadiano. Então, essa aqui é a medida aproximada, tá bom? Você precisa se expor a pelo menos 10 mil lux por 10 minutos. Então você vai pegar seu celular, você vai ver que medida tá dando, e aí você vai ficar lá o tempo que for. 5 mil lux por mais ou menos 20 minutos é o tempo que o seu corpo precisa para se adaptar e ajustar o seu ritmo circadiano. 2 mil lux, isso quer dizer que se você mora num lugar, quer dizer, você mora num apartamento. Eu entendo as diferenças, nem todo mundo tem o privilégio de morar numa casa e ter um espaço aberto para medir isso. Então vamos supor que você mora num apartamento e seu apartamento ainda é poente. Então você nem nasce de frente pro sol. Muito provavelmente a janela do seu apartamento vai chegar em próximo de 2 mil lux, mesmo num dia nublado. Então se você só sentar para tomar café da manhã muito próximo da janela, fazendo isso por meia hora, você já vai ativar seu ritmo circadiano. Ou então você acorda e abre a cortina, às vezes você já recebe isso, tá bom? Então esses são os valores que você pode anotar, você pode tirar um print se precisar. E é importante que você tenha essa função, esse lux, você receba nos primeiros 60 minutos, tá bom? E aí vem uma pergunta que muitas vezes eu recebo no meu atendimento. E se não tiver sol? Às vezes você levanta muito cedo. Você levanta num horário onde o sol não nasceu ainda. Ou então você levanta, às vezes, 5, 6 da manhã, mas está no inverno onde você mora e o sol só está nascendo às 8 da manhã. Eu também entendo que existem essas coisas no mundo moderno, a gente não pode acordar exatamente com o ritmo do sol, tá? Então, às vezes o apartamento é poente também. Então, como você faz para lidar com essas adversidades? Existem outras adversidades, tipo trabalhadores noturnos, etc., mas isso eu ensino mais a fundo no Biologicamente Feliz, não vou pegar os casos especiais, mas, de modo geral, você pode enganar o seu cérebro. E como você engana ele? Essa luz aqui não é qualquer luz, é importante que ela seja uma luz de LED, mas aí com esse aqui você pode medir, você vai descobrir que se você estiver em casa agora, provavelmente sua intensidade luminosa não vai estar passando de 200 ou 300 lux, que não é suficiente para acordar o seu ritmo circadiano. Lembra lá, o mínimo que você tem que ter acesso é pelo menos uns 2 mil lux por meia hora. Então essa luz branca, que é normal da nossa casa, não tem isso. Mas você pode comprar uma luz de LED mais forte e deixar ela próxima a você. Por exemplo, eu geralmente acordo às 5 da manhã. E quando chega o inverno aqui onde eu moro, o sol começa a nascer, tem dias que nasce 7, 7 e 10. Então o que eu faço? Eu tenho um abajur que eu coloco aqui do meu lado. Eu não coloco diretamente no olho porque incomoda, tá? Mas eu deixo na mesa aqui e eu vou fazendo minhas coisas com a luz batendo na lateral. E você ainda assim vai acordar o seu ritmo circadiano para o seu corpo entender que o dia está passando e você vai ter todo aquele pico de cortisol, vai ter a produção de melatonina, então você também consegue colher todos os benefícios enganando o seu cérebro com luz artificial. Você também pode olhar no Google uma coisa chamada SED Lamp, ou então lâmpada de 10 mil lux. Ela já vende também aqui no Brasil, é relativamente fácil de encontrar, e você pode comprar ela também. E, por exemplo, você pode botar o despertador para tocar, quando ele tocar, você acende aquela luz. Inclusive, se você é aquela pessoa que tem dificuldade para acordar de manhã, é uma coisa que super vai te ajudar. Você nem vai precisar sair da cama, nem vai precisar sair da cama. O despertador toca, você acende a luz, aquela luz vai bater no seu olho, você vai ter o pico de cortisol e você vai ficar mais alerta pela manhã só fazendo isso. Basicamente enganando o seu cérebro, tá bom? Então, a gente geralmente engana o cérebro muitas vezes
ficar até mais tarde estudando, mas aí você pensa assim, mas você não falou que essa luz artificial não serve para ativar? Ela não serve para ativar, mas ela serve para impedir de desativar, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas resumindo, se você não se expõe de manhã à luz alta, de noite a luz fraca vai fazer efeito. De forma bem resumida, bem simplista assim, mas talvez uma das coisas que te impede de dormir bem à noite é porque você não tá fazendo uma boa higiene do sono, desligando as luzes mais ou menos 1 hora antes do seu horário de dormir. Eu também sinto isso mais a fundo biologicamente feliz para uma regulação mais profunda. Mas de forma bem simples, a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, por isso a maioria das pessoas tem dificuldade de dormir. Então, só recapitulando, quando vez que você se expõe à luz solar o mais cedo possível, isso vai ajustar o seu ritmo circadiano e vai ajustar o seu estado de humor. E se você gostou dessa aula, eu quero te fazer um convite agora. Você já acordou com a sensação de que nem dormiu e acaba se arrastando o dia inteiro e só pensa na hora que você vai voltar para a cama de novo? Pode ser que você não seja essa pessoa, mas talvez você seja aquela pessoa que, do nada, você começa a sentir taquicardia, o coração começa a bater mais forte, os pensamentos começam a ficar acelerados e você começa a sentir seu corpo rígido. No primeiro caso, a gente pode ter a fadiga tomando conta. No segundo caso, a gente pode ter a ansiedade e o estresse tomando conta também. E essas duas coisas podem ser resolvidas com o ajuste do seu ritmo circadiano. Por mais de 300 mil anos, os nossos ancestrais viveram de determinada maneira. A gente acordava junto com o ciclo do sol, depois que o sol se põe a gente acendia a fogueira, conversava com as pessoas da tribo, a gente tinha mais ou menos uma hora específica que a gente sentia que era melhor para caçar, para movimentar o corpo e para descansar também. Então pode ser que hoje, grande parte do seu desconforto emocional seja relacionada com a quebra do seu ritmo circadiano. Eu desenvolvi uma metodologia onde você consegue entender isso, aprender um pouquinho sobre fisiologia e comportamento humano e consegue adequar esse conhecimento milenar, porque a gente já sabia disso de forma inconsciente há mais de 1000 anos, e trazer para a nossa rotina atual, porque eu também não acho que a gente precisa voltar para a caverna e parar de ter acesso a todos os benefícios do mundo moderno, mas eu acho que existe uma linha do meio, onde a gente tem os benefícios do mundo moderno e tudo que a tecnologia proporcionou para a gente, mas a gente também consegue respeitar a nossa fisiologia, consegue respeitar o funcionamento do nosso corpo. Se você sente que está na hora de ajustar sua rotina, de ter mais equilíbrio, de conseguir realmente descansar e ter foco ao longo do dia, eu te convido a se inscrever no Biologicamente Feliz. Aqui dentro você vai ter acesso a técnicas de respiração, ferramentas de meditação, conhecimentos de ritmo circadiano e planejamento alimentar, para que realmente, dentro da sua realidade atual, você possa ter um estilo de vida no qual a sua cabeça, as suas emoções e o seu corpo estão em equilíbrio. Clique aqui e eu te vejo lá dentro do Biologicamente Feliz.